Olá, o Domínio Público recebe nesta tarde o vereador Sérgio Hanisch, o assessor jurídico especial da Prefeitura, Rui Noronha, e a diretora administrativa e financeira da Fundação de Saúde de Novo Hamburgo, Itajanara, Elisângela Berlitz. No programa de hoje, falaremos sobre a situação da Fundação de Saúde Municipal. Bom, obrigado pela presença, vereador Sérgio Hanisch, mais uma vez, obrigado por sua presença nesta tarde no programa Domínio Público. Eu que agradeço o convite de nós estar aqui nesta tarde, quero agradecer o convite ao doutor Rui Noronha, que, como sempre, está à disposição dessa casa para vir trazer assunto de interesse da nossa comunidade, também do Poder Executivo. Quero também agradecer a Itajanara, que é a nossa diretora do Hospital Municipal, que faz um grande trabalho e está sempre disposta de vir trazer esclarecimento à nossa comunidade. Agradecemos, então, a tua presença, Itajanara, Obrigada, primeira vez aqui no Domínio Público. Com certeza, é uma satisfação muito grande a gente poder estar participando e estar explicando à comunidade o que muda com o Instituto que está chegando. Doutor Rui, obrigado por sua presença. Eu agradeço o convite, é uma oportunidade de prestar esclarecimentos para a nossa cidade e para a nossa comunidade. Bom, na quarta-feira nós tivemos a aprovação da lei que criou o Instituto como sucessor universal da Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo. Posso começar com o senhor, doutor Rui? Sim, perfeitamente. Por que foi necessária essa mudança? Gostaria que o senhor falasse um pouco do histórico, por que gerou essa situação em que hoje é necessário criar um instituto para substituir a Fundação? Nós tivemos, em 2009, foi criada a Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo, em substituição a uma autarquia, que na ocasião era quem fazia a gestão hospitalar, por uma série de recomendações em função, digamos assim, de problemas na gestão dessa autarquia. Essa fundação foi instituída e logo após, lá em 2010, houve a interposição, ingressaram com uma ação de inconstitucionalidade da lei que criou a fundação. Não porque houvesse algum vício, digamos assim, na Constituição ou na formatação dessa Fundação de Saúde, mas sim porque havia uma regra constitucional que estabelecia que toda a criação de uma fundação pública, seja ela regida pelo direito público, ou seja ela regida pelo direito privado, dependeria de uma lei complementar do Congresso Nacional. Isso foi uma emenda constitucional de 1998, que até hoje não foi regulamentada. Passado mais de 20 anos, ainda não existe essa regulamentação pelo Congresso Nacional. Houve um grupo de instituições que ingressou com essa ação de inconstitucionalidade e em 2013, março de 2013, o Tribunal de Justiça considerou inconstitucional a lei que criou essa fundação, exatamente porque não havia sido regulamentada pelo governo federal esse dispositivo da Constituição Federal. A partir daí houveram recursos, Até chegou agora em 2019. Hoje se encontra no Supremo Tribunal Federal, onde já houve uma primeira decisão e uma segunda decisão, negando o provimento, quer dizer, não acolhendo o recurso extraordinário do município de Novo Hamburgo e colocando em risco, digamos assim, no momento em que venha a transitar em julgado essa decisão, ou seja, quando não houver mais possibilidade de nenhum recurso, simplesmente se extingue. Deixa de existir. Deixa de existir. E nós temos hoje quase 2.000 funcionários da Fundação, e que são não só necessários, digamos assim, no sentido de serem preservados, de serem garantidos, ou terem segurança jurídica das suas relações profissionais, mas principalmente no sentido de preservar e manter o atendimento da saúde à nossa população, à nossa cidade. Veja que a Fundação de Saúde atende cerca de 60.000 pessoas, usuários por mês. Mais ou menos isso em termos de unidades. Considerando não só o hospital, mas as UPAs, e unidades que a gente acaba não básicas, lembrando que a fundação não é somente hospital, A fundação é a rede, a fundação é as UPAs, a fundação é os CAPs. Então a nossa preocupação realmente era, não existe como, digamos assim, restabelecer a fundação, Então se buscou uma alternativa que atendesse tanto a necessidade e a capacidade do município
de manter uma instituição que preservasse também os empregos, né, os fornecedores, os prestadores de serviços, que são inúmeros, não é só o fornecedor de material médico, mas é também o laboratório que faz exames, é outro laboratório, o clínico que faz exames radiológicos, por exemplo, né, e atender a população. E aí a alternativa foi realmente o Instituto, sob a forma de uma empresa pública, né, a partir de um exemplo que nós temos em Porto Alegre, quer dizer, aqui no Rio Grande do Sul, que é o Hospital de Clínicas, que é uma empresa pública e que faz o atendimento através do SUS, né, para a população do Rio Grande do Sul, não só de Porto Alegre, e o Grupo Conceição, que são 3 hospitais, que igualmente é uma empresa pública e que faz o atendimento na área do SUS, né, para Porto Alegre e para o Rio Grande do Sul. E no caso desses hospitais citados pelo senhor, aí é federal, né? São federais? Sim. Então, a criação foi federais. a partir de legislação federal, inclusive bem mais antiga, anterior à própria Constituição. O Grupo Conceição era uma sociedade de economia mista, né, e foi convertido, por lei federal, em uma sociedade estatal, como é a nossa proposta. A mesma coisa é o Hospital de Clínicas, que já nasceu, já foi constituído como empresa pública. Então, dessa forma, nós mantivemos, digamos assim, a perspectiva, né, a possibilidade de respeitar como sucessor universal da Fundação, porque ainda não transitou em julgado aquela decisão do Supremo, de herdar, né, todas as suas obrigações, todos os seus compromissos e, principalmente, manter todos os empregos que hoje existem na Fundação. Perfeito. Doutor Rui, antes de eu passar uma pergunta para a Itajanara, eu gostaria de saber sobre o processo. Quem entrou lá em 2010, o senhor falou? Quem entrou em 2010. Contra a criação da Fundação? Foi a CUT, o CEPERGS e alguns outros sindicatos. Locais também? Do Rio Grande do Sul, não. Estaduais? Estaduais. Localmente não houve... Não houve nenhuma manifestação. Tá, perfeito. Itajanara, Os mesmos que representam o povo foram os que estavam pedindo para acabar com o emprego do povo. Essa é a realidade, né? A CUT, sindicato, quando ela entrou pedindo a inconstitucionalidade, ela estava pedindo o extermínio dessa fundação, onde é que botava o risco de todo mundo ser desempregado, né? Esse é o defensor do povo. É o meu pensamento como parlamentar. Na época, o governo era do prefeito Tarcísio. Tarcísio Zimmer. Que casualmente é do Partido dos Trabalhadores. E o governador era Tarcísio Genro. E o presidente era o Lula. Perfeito. Itajanara, na questão dessa sucessão, quando a gente fala, o doutor Rui citou, né, já a questão dos funcionários, mas tem todas, né, tu deu uma introdução, que seria essa pergunta. Quais são as relações que a Fundação tem com os outros diferentes entes? Na verdade, hoje, assim, a Fundação de Saúde, ela tem relação principalmente com a Secretaria de Saúde do município, dentro da preocupação sempre com relação ao SUS, à privatização. O gestor de saúde local, o secretário de saúde e prefeito municipal são natos os gestores e tem comando único da saúde no município. Então, nesse enfoque, as nossas relações, sejam de instituição, instituto ou fundação de saúde, elas vão ser com a Secretaria de Saúde, com a administração municipal, através dos contratos de gestão ou de algum instrumento legal que vai estar contratualizando, que também é uma prerrogativa dentro do SUS, a contratualização de serviços, né? Então, assim, em nenhum momento, desde que o SUS foi concebido em 88, ele trabalha com a prerrogativa de contratualização, que permite com que tu tenha essa imensidão de atendimentos, com todas as especialidades possíveis que tu muitas vezes precisa, para o universo de uma população, como é o nosso caso, de mais de 500 mil de pessoas de referência. Né? Ita, posso chamar de Ita? Pode. Tá, perfeito. Ita, a pergunta é mais nesse sentido de se extinguindo a Fundação, havendo, então, ou transitado em julgado. Como ficariam, então, as questões de contratos caso não fosse criado o Instituto? Não ficariam. E toda a angústia, né? Toda a minha preocupação, né, como representante administrativo e financeiro, era assim, bom, nós não teremos funcionários, né? E aí surgem N teorias de uma maneira como seriam providos, porém nós não teríamos a contratualização destes insumos, materiais médicos. E aí vamos traduzir realmente, é o soro, é a seringa, é a prótese, é o medicamento, é a atadura para todos os serviços.
Porque no momento que a fundação está extinta, que eu não tenho mais a prerrogativa legal deste CNPJ, essa instituição, ela deixa de existir. Por consequência, todas as relações que foram traçadas, elas também caem por terra. Aquele contrato perde seu valor. Como nós dizíamos, seria uma catástrofe, porque realmente nós não teríamos condições de trabalho. Hoje, assim, todo o serviço trabalha com um almoxarifado extremamente enxuto, porque o almoxarifado é o dinheiro que está parado, então... Veja bem, a Secretaria da Fazenda da Prefeitura faz um repasse de 1 milhão por conta da contratação com a Fundação para custeio de insumos, medicamentos, né, material hospitalar. Pela regra, digamos assim, da administração pública e da contabilidade pública, ao emitir um cheque, né, uma ordem de pagamento, tem que haver o destinatário, um CNPJ válido, né, uma instituição, uma empresa válida, com todas as suas negativas. Sim. Desaparecendo, fazer a contratualização desaparecendo a fundação, porque o efeito da ação de inconstitucionalidade, ela volta lá no passado, extinguindo-a. Desaparece. Sim, ela deixaria de existir. Exatamente, ela não teve existência jurídica válida. Então, muito embora o tribunal lá em 2013 tenha modulado os efeitos, ou seja, considerou válidos as contratações até o março de 2013, né? A partir daí desaparece tudo. Então, tu imagina a dificuldade de se fazer pagamentos, por exemplo, pelo contrato de gestão que o município tem com a fundação, na gestão hospitalar, por exemplo, uma grande parcela se destina ao pagamento de salários. Como o município iria fazer a emissão do cheque ou a transferência bancária, a ordem de pagamento, se tu não tens uma instituição, uma pessoa jurídica, né, com existência válida, legitimada a receber esse valor. Então, realmente, nós ficamos muito preocupados, né? Porque no Supremo Tribunal, tu vê, o recurso, a decisão do Tribunal de Justiça foi de 2013, né? A decisão que negou recurso, negou provimento ao recurso extraordinário do município é de outubro de 2018. De 2013 até 2018 a coisa não andou. E, a partir daí, começou a haver uma tramitação muito rápida e sucessiva, só interrompeu no período das férias forenses, que foi no mês de janeiro, né? Então, houveram decisões lá em outubro, decisões em dezembro, em fevereiro já houve decisão, em março houve outra decisão, então nós estamos realmente preocupados com a celeridade que o Supremo resolveu dar no processo do recurso extraordinário da Prefeitura. Bastante Por isso trabalho. a nossa preocupação em resolver o quanto antes essa situação. Mas justamente, eu queria que antes de fazer uma pergunta sobre, foi necessária a questão da agilização, que o Executivo fez um pedido, eu gostaria que o senhor explicasse isso depois, por que foi necessário um pedido de agilidade para a tramitação desse projeto na Câmara, logo em seguida também sobre a tramitação das comissões. Mas antes, rapidamente, eu gostaria que a Itajanara pudesse falar conosco sobre como é que essa rede, para entender o tamanho, né? O que é a fundação, o tamanho dela e o que o fim dela teria esse impacto em toda essa rede. Só te ajudando, né? Considera que o Sistema de Saúde de Novo Hamburgo, né, a Fundação, atende os usuários do SUS de Novo Hamburgo e de mais 17 municípios, tem mais né, a como rede referência. Perfeito. Eu acho que é uma então coisa isso importante de ser postos, colocado. Isso é muito importante. Quer dizer, além da população de Novo Hamburgo, que é atendida pela Fundação, né, através do hospital, UPAs e unidades básicas e de saúde da família também, né, as cidades do entorno, né, usam Novo Hamburgo e o hospital principalmente como referência. Da mesma maneira que a gente comentou a questão da contratualização do gestor local com uma entidade, existe a contratualização federal, que pode acontecer com o Estado, e federal, que pode acontecer diretamente com o município. Por quê? Porque, assim, é impraticável dentro de um sistema que todas as cidades do Brasil tenham alta complexidade em todas as especialidades, cardíaca, neuro, enfim. Mas vamos dar um passinho antes. Hoje, a Fundação de Saúde de Novo Hamburgo ela é responsável por mais de 90% da rede básica, entre postos de saúde que tem as equipes de saúde da família e as UBSs, então, que são as unidades
em suma, que são a Santo Afonso e a Canudos, tá? Temos as duas UPAs, ou seja, que são duas portas de entrada 24 horas, que trabalham com porta aberta para clínico e para pediatria, com toda a base de diagnóstico, de imagem e de laboratório. Então, esse impacto seria de imediato, porque a porta aberta da emergência de Novo Hamburgo fecharia. Além das duas UPAs, temos o hospital, que também atua de porta aberta como emergência, ou seja, fechariam-se as portas abertas de emergência do município. Em termos hospitalares, o Hospital Municipal hoje, ele é uma referência em alta complexidade para cardiologia, para mais de 500 mil habitantes, desde o Vale do Paranhama todo. E aí, às vezes, as pessoas perguntam, bom, mas vocês atendem Parobé, Sapiranga? Sim, nós atendemos. E o dinheiro que Brasília mandaria para Sapiranga, ela manda para Novo Hamburgo, para que nós garantimos este acesso mediante um valor físico e um valor financeiro estipulado. Então, nós teríamos um impacto imediato em alta complexidade de cardiologia, teríamos um impacto imediato em média complexidade na linha do AVC, da neurologia, né, que seria de imediato. Toda a base do SAMU, a nossa referência porta aberta SAMU, ela é referência dentro da porta aberta do Hospital Municipal. Então, assim, imagina a nossa cidade cortada por uma BR, por uma RS, toda a demanda de acidente de trânsito, mais os acidentes que ocorrem normalmente numa cidade de um porte de 250 mil habitantes, eles ficariam sem atendimento. Essas pessoas não teriam para onde ir. E aí vamos além, assim, a internação clínica da pneumonia, a internação clínica de um idoso, de hipertensão, ela hoje, o Hospital Municipal trabalha com praticamente 1.000 internações mês. É muita coisa. Além disso, nós temos toda a questão materno-infantil. O Hospital Municipal de Novo Hamburgo é um dos hospitais públicos com maior número de partos, né? Nós temos uma média de 280 a 300 partos ao mês. Nós temos toda a rede constituída em termos de alta complexidade neonatal. Então, a gente tem a UTI neonatal, nós temos leitos intermediários, estamos ampliando para a rede materno-infantil de leitos de mãe canguru. Seria uma catástrofe em termos materno-infantil, porque ficaríamos desabastecidos, né? E não é um serviço hoje que você poderia comprar no fornecedor ao lado, até porque o fornecedor ao lado não tem. Não está ao lado. Não está ao lado. Uma outra... com nós. Então, assim, a questão das UTIs. Hoje o município de Novo Hamburgo tem mais de 20 leitos de UTI adulto, né? Isso é uma situação que eu desconheço um município grande, tirando Porto Alegre, que é capital, que tem este quantitativo. Então, o paciente ele acaba tendo a integralidade da atenção dentro do seu município, né? O que seria catastrófico. Bom, doutor Rui, agora volto para aquela questão, né, que antes da intervenção da ITA, sobre a agilização. O Executivo solicitou, então, ao Legislativo que agilizasse a tramitação desse projeto. Por que ele foi feito esse pedido? Veja bem, nós tivemos, num primeiro momento, uma audiência pública em que houveram, inclusive, vereadores que participaram, e aí, pelo espaço exíguo que nós iniciamos aquela audiência, a gente suspendeu e transferiu para um segundo momento, um novo dia, se realizou lá no Salão de Eventos da FENAC, onde aí sim comportou a participação de todos os interessados. Então, houve digamos assim, a apresentação da proposição, dessa proposta. Tivemos, num segundo momento, uma audiência pública, aliás, uma audiência com o Conselho Municipal de Saúde, onde também participaram vereadores e representantes dos sindicatos de empregados. E aí fizemos o encaminhamento à Câmara de Vereadores. O projeto que entrou aqui, foi lido na sessão e tramitou pelas comissões. Nós, inclusive, tivemos uma reunião conjunta com as comissões permanentes da Câmara, exatamente para debater e discutir o projeto de lei, e, inclusive, em razão de algumas ponderações, se fez uma mensagem retificativa ao projeto, né? E foi resultado dessa reunião com as comissões permanentes. Mas por que essa preocupação de agilidade e de rapidez? É que a ação de inconstitucionalidade ela é uma ação declaratória, ou seja, a sentença diz é nulo tal fato, é nulo tal lei, é nula tal ato, né? Não é uma sentença condenatória.
vocês são obrigados a cumprir isso, vocês são obrigados a cumprir aquilo, em que aí tu tem uma fase subsequente, uma fase posterior de execução de sentença. Não, a ação declaratória, digo, é nulo. E pronto, não eu não tenho que fazer uma execução disso. Cumpra-se. Cumpra-se. Se está lá, publicou o acórdão, é nulo, é nulo. Não tem mais, digamos assim, uma fase posterior em que tu pode, de repente, ganhar algum tempo, impugnar, por exemplo, uma execução de sentença de cobrança, o cálculo do juro está errado. Não, é declaratória. Declaro nulo a lei tal. Isso geraria todo o impacto. Automaticamente, com a publicação e o trânsito em julgado, ou seja, que não existe mais possibilidade de recurso dessa decisão, ela se torna absolutamente e vale por si só. Então, a nossa preocupação era realmente conseguir, enquanto nós estamos ainda tendo alguma chance de recurso no Supremo Tribunal, conseguir, digamos assim, validar ou fazer a constituição do Instituto, para que nós tenhamos tempo de fazer essa transferência de obrigações e responsabilidades, porque não basta a lei ser aprovada e a lei ser sancionada e a lei ser publicada. Nós temos que, a partir daí, fazer a escritura do estatuto do Instituto, levar esse estatuto a registro na junta comercial, depois disso, convocar uma reunião e escolher, eleger os seus conselheiros, a ata de eleição dos conselheiros também ser levada a registro na junta comercial, e aí sim, esse conselho vai escolher os diretores do Instituto, que também serão levados a registro para ter a representação legal do Instituto. Até porque para contratualizar é necessário toda a questão das leis, das certidões e as questões legais. Indispensável. Vamos passar a bola um pouco para o vereador Serjão? Sim. Vereador Serjão, a partir desse momento que o Executivo, então, pede a agilidade, o processo foi feita uma leitura, né? Gostaria que o senhor explicasse como ele começou a tramitar aqui dentro, até chegar às comissões, e aí, durante as comissões, como é que foi essa tramitação desse projeto até a primeira votação que ocorreu na segunda-feira desta semana? Na verdade, tudo que houve, tem que deixar bem claro, esse correrio, esse desespero, nós estamos aqui 4 vereadores. Né? Uma que não quis assumir a Secretaria de Saúde, não teve coragem e virou oposição. Um vereador que foi o causador quando criaram essa fundação, que é o N. Brizola, que contrataram um escritório jurídico para defender e botar mais 100 mil fora, aí fica esperando. O enfermeiro Vilmar, que é concursado num concurso simplificado por CLT, que hoje ele botou na cabeça desse povo, se acabar, a prefeitura vai assumir e nós viramos a ser, a partir de agora, o nosso concurso é estatutário e nós vamos ter todas as vantagens do mundo. Tá? Isso aí tem que deixar dito. E o vereador Felipe, que é do mesmo partido do PDT, do enfermeiro, que também virou oposição. Daí é muito fácil ali jogar para a torcida e foi isso que eles fizeram, porque o resto não existe nada que eles fizeram. Esse projeto entrou na casa, da casa, nós tínhamos todo o tempo para estudar, vocês não estudaram, não olharam porque eles não quiseram, o tempo todos nós estamos igual, o pagamento nosso é igual, o mandato nosso é igual. Após ele ter tramitado nessa casa, nós ter olhado, ele foi... Quantas comissões, vereador, ele passou? 5 comissões. Aí ele foi para o Conselho Municipal de Saúde. Após disso, nós fomos para uma audiência pública. Recém nós viemos para as comissões. Passou em todas as comissões. Eu pergunto se existe alguma anotação de alguma comissão impugnando ou alegando inconstitucionalidade dentro desse projeto. Nada. E a urgência, eu vou falar bem a realidade aqui. O projeto estava programado para entrar dia 24 e 29. Era essa a realidade. E eu assumo de ter pedido a urgência por causa dos áudios que rodou do enfermeiro Vilmar dizendo que eles iam levar isso aqui o tempo que pudesse. Pedindo vista, pedindo isso, usando todas as artimanhas que existem dentro do regimento interno, que é legal. E o projeto, quando ele entra com urgência, ele não tem emenda e não tem pedir vista. E se eles tiveram o tempo hábil todo para eles olhar, por que eles não analisaram? Mas, vereador, até ele entrar nessa condição de votação em regime de urgência,
Ele tramitou normalmente dentro da casa, Todos os passos foi dado. ou seja, E não se- foi nada abreviado, não? Nada. Ele Não, se tivesse abreviação, por que eles vão alegar isso nas comissões? Sim. As comissões têm um presidente, tem um relator e tem um secretário. E é para isso que existe as comissões nessa casa. E todas as coisas que nós olharmos, nós vereadores, achar que não está com a conformidade do projeto, é naquele momento que tu faz todos os apontamentos e é onde que tu pede que de volta para o Executivo para vir uma mensagem retificativa. A única mensagem retificativa que veio foi no artigo 29, que foi um pedido das comissões, junto com o jurídico da Prefeitura, e que do qual eu quero parabenizar, que acatou e mandou no outro dia, eu acho que no mesmo dia, entrou nessa casa de novo. Fernando, eu gostaria que o senhor não adiantasse o artigo 29 e vamos deixar para o próximo bloco. Não, já quero adiantar, porque o artigo 29, Gostei. eles queriam que um padre, ou eles queriam ser, a vontade desses funcionários é a realidade. Sim. Eles queriam passar a ter uma estabilidade total, fazer parte de uma IPAZEM sem nunca ter contribuído. Essa é a verdade. E o político paga caro por falar a verdade. E eu estou falando que a minha preocupação aqui não é tanto com o funcionalismo, porque estão sendo pagos para trabalhar. A minha preocupação é com os munícipes dessa cidade, do município de Novo Hamburgo, que tem que ser bem atendido, que os impostos deles, tudo o que eles fazem, eles merecem ter um atendimento especial. Vereador, nos debates dentro das comissões, surgiram, além dos vereadores, veio participantes de fora. Quem participou desses debates? Eu posso falar da minha comissão. Da comissão dos outros eu não participo. Por isso vocês estão lá para ser o presidente, o relator e o secretário. Nas minhas comissões apareceu bastante pessoas. Posso Inclusive citar os nomes contrários. se nós olharmos Minha comissão é aberta para oposição, situação, para a comunidade, para bater palma ou para criticar. E para opinar. E é respeitada a opinião da comunidade. Na minha comissão não existe respeito quando é politicagem. Isso eu não aceito nas minhas comissões. Isso, então teve participação de quem Teve. não era na mesma linha assim, de Ela aprovação. é aberta, minhas comissões, toda segunda-feira, a partir das 16 horas. Toda a comunidade que está nos assistindo nesse momento pode vir para a Câmara de Vereador, também às quarta-feiras, a partir das 16, das 13 horas, 13h30 até às 14 horas. Todas as comissões são obrigatoriamente a recebê-lo, toda a comunidade deixar entrar. Ela é pública. Vamos passar a bola para eles de novo? Perfeito. Doutor Rui, a questão da criação do Instituto. Agora já como uma realidade, foi votada em segundo turno e vai à sanção da prefeita. A partir disso, o que muda para os funcionários com a criação dessa nova lei, não com a sanção em si, porque ela vai ter todo ainda um caminho a ser tem tomado. uma burocracia ainda a ser, Mas ser com a criação, observada. com a criação do Instituto, o que muda para o servidor? Para o funcionário que está lá? Não muda nada. Né? Digamos assim, de uma forma assim, mais singela, o que se coloca? Na carteira de trabalho de cada um deles vai ser feita uma substituição de CNPJ. Quer dizer, o responsável por aquele contrato de trabalho, por todas as suas obrigações, salários e direitos, né, passa a ser sucedido e ser de responsabilidade do Instituto. Só isso. Está garantido, então, Isso os tá atuais garantido, vínculos empregatícios? Isso está garantido, digamos assim, não só pelo projeto de lei, pelo que consta na proposta, né, expressamente, e fez, inclusive, referência ao artigo da CLT que assegura essa sucessão e essa responsabilidade sucessória. Por isso que se usou a expressão, ele é sucessor universal da Fundação. Né? Bom. E isso se refere não só aos empregados, como aos fornecedores, né? Aos prestadores de serviços, laboratórios, exames e outras coisas. É geral, é universal, digamos assim, essa responsabilidade. O vereador Serjão citou, então, um caso, por exemplo, de uma da ideia de se transformar a Fundação em uma autarquia, né? A questão do vínculo empregatício vê uma mudança. Com a situação dos opositores, né? Os opositores eles colocaram alguns empecilhos com relação à criação do Instituto. Sim. E defendiam alternativas a este Instituto, entendendo que dessa forma poderia se resolver, se equalizar, né, uma situação da extinção da fundação. Quais seriam essas alternativas? Por que elas não se tornaram Pelos viáveis? debates, né, pelos encaminhamentos que nós assistimos e ouvimos, né, a ideia era transformar, digamos, ou criar ou transformar a proposta numa autarquia municipal, como já havia anteriormente, né?
Só que a nossa preocupação realmente, ela se torna aqui nesse aspecto, digamos assim, financeira e econômica. Porque no âmbito, digamos assim, estatutário do município, das suas relações estatutárias, nós temos lá um plano de carreira que gera, digamos assim, direito a triênios, a sextênios, quinquênios, né? Nós teríamos, digamos assim, a partir desse momento para frente, né, um crescimento vegetativo, ou seja, independente de reajuste geral ou de reajuste de salário, automaticamente a cada período, a cada triênio, a cada quinquênio, né, a cada 3 anos, a cada 6 anos, haveria um crescimento do salário, da folha de salários, aí no seu conjunto. Independente se a economia subisse ou não, o INPC baixasse, eles isso iam ter. é um direito incorporado ao setor estatutário. E, de outra parte, a questão previdenciária, ou seja, enquanto hoje todo funcionário da Fundação é vinculado ao Sistema Geral de Previdência, ao INSS, Contribui ao né, INSS. e contribui para o INSS, e ali se aposenta, sendo migrando para o sistema estatutário, eles ficariam vinculados ao IPASEM, que é um regime próprio de previdência do município, né? E com direito à aposentadoria sem que houvesse a contribuição desse período passado, né? O IPASEM teria que buscar no INSS, pelo regime de compensação financeira, né, a parcela que eles contribuíram ao longo desses anos para o INSS, que é diferente daquilo que é a contribuição por IPASEM. Por exemplo, pelo IPASEM, o funcionário estatutário ou funcionário público tem direito à aposentadoria integral. Então, se ele tem um salário de 10 mil ou 15 mil, né, e na área da fundação alguns profissionais têm salários dessa ordem, né, ele teria direito de se aposentar com esse valor. Perfeito. Né? Enquanto que no regime geral de previdência, e agora nós estamos discutindo a nova previdência, né, nós temos aquele teto de 5.700, 5.800, não pode ganhar mais. E quem paga IPASEM paga mais também, né? Essa é a então realidade. nós teríamos realmente um sério comprometimento, né, também na área previdenciária do município, afetando o IPASEM, que teria que arcar com o ônus dessas aposentadorias, né, em algum tempo, ou mais ou menos, né, sem que tivesse tido a correspondente contribuição desse período todo, que desde 2009 a Fundação vem contratando e vem angariando gente. Isso só para ajudar, para complementar. Fora isso, só mais um aspecto. Quando o Tribunal de Justiça modulou os efeitos e disse que eram válidas as contratações até março de 2013, a Fundação tinha 534 funcionários concursados. Hoje são quase 2.000. Nós seríamos, nessa situação, digamos assim, 534 relativamente protegidos, né, e 1.445 sem qualquer segurança jurídica, porque não foram alcançados a modulação era até 2013. Exato. Todos os concursos posteriores da Fundação estariam comprometidos? Totalmente. Exatamente. Totalmente. Por isso também a nossa preocupação em agilizar, digamos assim, o encaminhamento, porque nós queremos assegurar o direito de toda essa população, de todos esses funcionários. Vereador, sua contribuição. O que eu queria deixar bem claro, que o concurso deles, no edital, diz que é isso que eles vão ter igual hoje no Instituto. Eles que queiram mudar. Nós não estamos mudando, não estamos tirando direito de ninguém. Quando ele fez o concurso, ele sabia que era assim. E hoje, passando para o Instituto, ele vai continuar do mesmo jeito. Então, aqui ninguém está tirando nada. Quero dizer hoje aqui na televisão que lamento ver as pessoas mal educadas, que tinha ontem aqui na plateia, não todos, mas a maior parte. É vergonhoso a gente saber que eles estão trabalhando no serviço público. Não posso deixar de dizer isso. Alguma contribuição, Itajanara? Desculpa. Itajanara. Exatamente. Eu acho que o importante foi sempre uma das coisas que nos preocupou muito. Hoje a Fundação tem, claro, que nós temos rescisões e contratações normais de rotina, mas 1.976 funcionários. Né? Vamos balizar para 2.000, que seriam 2000. desses 1.500 que desde o marco balizatório... De 2013. Exato, o que seria até hoje. Né? O que fazer com essas matrículas? Eu sempre me embaso muito na parte técnica, mas acho que me chamou muito a atenção hoje quando eu fui almoçar no restaurante
E a moça do restaurante que a gente vai sempre, ela tá gestante. E ela nem sabe quem eu sou, sabe que eu trabalho no hospital. E ela olhou para mim e ela tava assim, ó. Ela disse, eu agora não vou ter onde ganhar o meu filho se eu não pagar. Eu acho que cabe a cada um, e todo mundo tem o seu direito garantido, mas pensar na responsabilidade que tem quando fala alguma coisa na rua. Isso é importante, Rosa. Aquela gestante ali, é 300 partos ao mês no hospital municipal. Ela é uma menina do restaurante. Eu olhei para ela e disse, não, tu vai ter o teu filho, provavelmente, no Hospital Municipal de Novo Hamburgo, pelo Sistema Único de Saúde, porque, independente de qualquer situação, o comando único é do gestor de saúde local, que é a prefeitura, é o secretário. Isso tem que ser até, digamos assim, Reforçado. reforçado, reafirmado. Não vai haver cobrança de consultas, de cirurgias, de atendimento. Continua o Sistema Único de Saúde sendo executado 100% gratuito, universal. 100% gratuito. É isso que eu estou Isso é tentando. constitucional. É o que eu estou tentando hoje dizer, porque tudo que nós ouvia ontem das pessoas gritando no plenário era dizendo que acabou o SUS em Novo Hamburgo. E o que eu lamento era ver vereador e vereadora mentindo para a comunidade, dizendo que isso aqui agora tinha acabado, que todo mundo tem que pagar. Então ninguém tem que pagar nada. Quando você chegar no hospital municipal, você vai ter o mesmo atendimento que sempre teve e talvez ainda muito melhor. Bom, nós vamos a um breve intervalo e retornamos no próximo bloco. Fiquem conosco. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre. Uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Eu sou aquela pessoa que acordo disposta para tudo, sempre ativa. Meu nome é Maria das Graças Moura de Souza, tenho 62 anos. A estimativa do IBGE é que daqui a 50 anos nós tenhamos um país com a população, em sua maioria, de idosos. Faço minhas atividades durante o dia, começo a caminhada e faço as atividades de casa, passeio. Um idoso que se cuida, ele tem uma saúde melhor, ele tem uma vida melhor, ele tem um sono melhor. Comecei a caminhar, achei que não estava dando jeito, aí comecei a pedalar. Hoje eu chego a pedalar assim 3 horas diariamente. É importante a saúde do idoso, ele ter o convívio social da maneira como ele consegue. Saúde para mim é tudo, né? Porque a pessoa sem a saúde não é ninguém, né? A Câmara conta com 8 comissões permanentes. Os grupos de trabalho são formados por vereadores e têm o objetivo de analisar e propor projetos, além de realizar estudos, debates e pesquisas. São elas Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Competitividade, Economia, Finanças, Orçamento e Planejamento, Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa do Consumidor, Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Comissão de Saúde e Comissão de Segurança Pública. As reuniões ocorrem semanalmente no 4º andar do Legislativo, na Sala Sandra Hack. Os cidadãos podem participar levando reclamações e sugestões. O horário dos encontros está disponível no site portal.câmaranh.rs.gov.br. A Câmara fica na Rua Almirante Barroso, 261. Para maiores informações, ligue para 3594-0583 ou escreva para comissões
câmara.nh.rs.gov.br. Estamos de volta ao segundo e último bloco do programa Domínio Público, com a participação do vereador Sérgio Hanisch, do assessor jurídico especial da Prefeitura, Rui Noronha, e da diretora administrativa e financeira da Fundação de Saúde de Novo Hamburgo, Itajanara, Elisângela Berlitz. Ita, começar contigo esse segundo bloco. Agora, com o advento do Instituto, né, o que muda para a população de Novo Hamburgo e região daqui do nosso entorno, como o Dr. Rui falou, são 17 municípios que usam a saúde pública de Novo Hamburgo. O que muda para eles com o surgimento desse instituto? Absolutamente nada. Ou melhor, ele vai melhorar, porque nós saímos da insegurança jurídica pela qual estávamos, diante da garantia dos contratos com fornecedores e afins. Então, agora nós temos a prerrogativa correta de um CNPJ, de um instituto, que vai me permitir seguir as licitações, seguir os trâmites legais de contratação de serviços, de insumos, de medicamentos, de próteses. E eu acho que é importante a gente relatar muito, como eu comentei no bloco anterior, não muda nada. O SUS é o Sistema Único de Saúde, universal, igualitário, dentro das prerrogativas de uma rede hierarquizada de serviços. Então, assim, claro, isso não vai dizer que todo mundo vai ser atendido na alta complexidade, não. Existem regras, as mesmas que estão postas hoje, que seguirão. Eu acho que essa tranquilidade, o Hospital Municipal continua sendo porta aberta para materno-infantil, para a linha do AVC, para todas as internações clínicas dos pacientes de Novo Hamburgo, para cardiologia, para o SAMU. As UPAs 24 horas vão continuar atendendo a pediatria, vão continuar atendendo, então, absolutamente nada, sem nenhuma cobrança. Acho que isso é o principal, né? Sem ninguém ter que pagar a sua consulta. E essas relações, de novo, eu gostaria que tu reforçasse a questão dessas relações com os entes federativos, o Estado e a Federação, a União. E questão de convênios, de atendimentos, de serviços prestados, a questão financeira, né? Pode haver alguma alteração com esse Instituto? Na verdade, assim, dentro dessa rede hierarquizada de serviços, dentro dessa complexidade do SUS, o gestor local, o secretário municipal de saúde, ele é o responsável pelo comando único da saúde, né? Da mesma forma que o secretário municipal de saúde, ele tem um contrato de gestão com uma outra instituição hospitalar habilitada para atender a oncologia, ele vai continuar tendo todas as negociações com a esfera estadual, com a esfera federal, recebimento de emendas, recebimento de novos serviços, a exemplo da Casa da Gestante, da gestação de alto risco. Tivemos a contratualização em julho do ano passado, Portaria 1900, que habilitou o município de Novo Hamburgo. E o município de Novo Hamburgo, nesta qualidade de gestor da saúde, contratualiza com os órgãos, com as entidades nas quais detém o tipo de serviço que ele queira comprar. Né? Então, porque a sistemática é assim, o governo federal e o governo estadual transferem recursos para determinados tipos de serviços e atendimentos para a Secretaria de Saúde do município. Exatamente. E a Secretaria que faz, mediante a contratualização do Instituto ou do Hospital Regina, que faz o atendimento da oncologia, né, transfere esses recursos né, para o Instituto, além dos próprios recursos do município. Quer dizer, daí, digamos assim, o Instituto recebe de 3 fontes, de forma indireta do governo federal, de forma indireta do governo estadual e de forma direta do governo municipal. Ou seja, tanto Instituto quanto Fundação não contratualizam com os outros? Diretamente com o governo federal. Então, nada muda nessa relação. Por isso que eu vou repetir, porque isso é importante. Nenhuma consulta, nenhum atendimento, nenhuma cirurgia vai ser cobrada de qualquer usuário do SUS de Novo Hamburgo. Jamais. Jamais. Doutor Rui, de novo, agora a questão da nova lei. Essa lei, então, quando for sancionada e entrar em vigência, existe algum risco dela ser considerada inconstitucional? Existe uma regra lá na Constituição que ninguém pode ser impedido de ingressar em juízo ou de postular ou de pretender alguma questão em juízo. Nós não podemos, digamos assim, afiançar de que ninguém possa questionar ou não.
Eu às vezes digo isso e disse muitas vezes durante, inclusive, as conversas e as reuniões com as comissões permanentes. A única certeza na vida é a morte. Né? O resto tudo depende das circunstâncias. Mas nós realmente buscamos analisar alguns precedentes judiciais, né? E nos amparamos na existência do Hospital de Clínicas, que é uma empresa pública e atua pelo SUS, e do Grupo Conceição, que é uma empresa pública e atua pelo SUS. E a própria lei do SUS, a lei geral, que estabelece o Sistema Único de Saúde, tem um dispositivo, né, que permite que o Sistema Único de Saúde seja realizado pela União, pelos estados e pelos municípios e suas entidades da administração indireta, que é a empresa pública, que é o Instituto, que passa a fazer parte, no momento da sanção da lei, né, da administração indireta do município de Novo Hamburgo. Tem uma questão que os opositores, a questão do Instituto, debateram muito sobre a não menção do processo administrativo disciplinar, o projeto, então, que institui o Instituto. De que forma está garantida a ampla defesa e o contraditório, por exemplo, nos processos demissionais? Isso era uma questão que foi bastante debatida na Câmara. Foi muito debatido, né? Foi inclusive o resultado, digamos assim, dos debates e dos ajustes realizados com as comissões permanentes, quando nós fizemos aquela reunião coletiva, e aí foi em razão disso que se fez uma mensagem retificativa. O que está estabelecido, digamos assim, na questão de demissão? Que é o artigo 29. Perfeito, que agora a gente entrou no artigo 29, vereador Sérgio. O que ele diz? Toda e qualquer demissão que venha a ocorrer pelo Instituto, né, de seus funcionários, seus empregados, terá que ser motivada. Não existe a possibilidade de demissão sem justa causa. E mais, e aí foi a emenda que se fez a pedido dos vereadores. Antes de, além de ser motivado, ou seja, tem lá na CLT as causas que permitem a demissão, além disso, essa pretensão, ou antes de se efetivar a demissão, tem que haver uma consulta ao Comitê de Auditoria Permanente do Instituto, que é um comitê que a lei das estatais exigiu que passasse a existir em todas as empresas estatais. Então, o Hospital de Clínicas tem um comitê de auditoria, o Grupo Conceição tem um comitê de auditoria e o Instituto vai ter esse comitê de auditoria que vai analisar a justiça ou a injustiça numa pretendida demissão. Se o comitê emitir um parecer dizendo não há motivo para a demissão, não pode ser demitido. E como vai funcionar na prática esse comitê? Sua Constituição? Ele é formado por funcionários do quadro, né? Só por a lei exige que um seja com conhecimento na área de contabilidade, né? Porque esse comitê também analisa... Ele vai auditar todo o contexto, né? Ele analisa, digamos assim, a questão das contratações realizadas, licitações, né? Do comportamento, da atitude dos membros do Conselho de Administração, da diretoria executiva, né? Se estão atendendo, digamos assim, as suas competências, as suas atribuições. Então, é um comitê, é um fiscal, né, colegiado, né, que, paralelamente, tu tem um auditor externo, que o Instituto vai ter que ter, também a lei das estatais exige, além do Conselho Fiscal e a fiscalização do Conselho Municipal de Saúde, a fiscalização do Tribunal de Contas e a fiscalização da Câmara de Vereadores. Como a Secretaria, então, da Saúde está lidando com essas questões? Embora, né, tu estejas na Fundação, hoje ainda a Fundação, como a Secretaria está trabalhando essas questões do Instituto? A Prefeitura, né, através da Assessoria Jurídica Especial, da Procuradoria-Geral do Município, tem trabalhado as questões legais. Aqui nós não temos um representante da Secretaria Municipal de Saúde. Daremos a oportunidade ao secretário, em outro momento, também vir aqui conversar conosco. Como que estão essa relação entre a Secretaria Municipal e hoje ainda a Fundação? Eu acho que é uma coisa importante de se colocar. Eu fiz transição, né? Eu fui da equipe de transição do governo, então eu fiz transição em novembro e dezembro de 2016 e assumi como diretora, então, já em janeiro de 2017. Conhece os dois lados? Conheço os dois lados. E
ter uma experiência de 22 anos em serviço público, então também te dá um pouco de conhecimento, né? E uma das coisas que mais me espantou no início foi esta falta de relações mais próximas, estreitas, técnicas e profissionais, né? Como o Serjão disse, ele é um político, nós precisamos fazer a saúde com técnica e com política, né? Eu acho que os dois lados têm que cada um, dentro das suas prerrogativas, seguir. E desde então, muito do que a gente tem feito dentro da Fundação é fazer esta aproximação com a Secretaria. Muito nós evoluímos, né? A Secretaria nos acolheu da mesma forma que também os acolhemos. Conseguimos reorganizar contratos de gestão, né? Porque dentro dessas contratualizações, eles têm uma regra a ser seguida, tem indicadores para serem seguidos e acompanhados, quantitativos de serviços a serem executados. E eu fico muito satisfeita em poder dizer com muita segurança que hoje a Secretaria de Saúde exerce o seu papel de comando único, mas ela conversa com a Fundação da mesma maneira que a Fundação conversa com o seu gestor. E aí eu ficava preocupada quando eu escutava nesses debates, nos últimos dias, de que vão vender serviços. Meu Deus, o meu gestor é a Secretaria. O gestor da Fundação é a Secretaria. O gestor do Instituto vai ser a Secretaria da mesma maneira. Então, de que maneira que o Instituto vai andar sozinho? Porque a própria lei, o próprio projeto estabelece, né, que a supervisão geral que estabelece as diretrizes, os programas e ações compete à Secretaria de Saúde. Ou seja... E só para falar, vendendo o serviço está sendo vendido hoje. Sim. Porque a Secretaria de Saúde do município compra esse serviço hoje, que era a Fundação. Que não vai mudar agora no Instituto. Ela repassa, ela compra essa. Eu acho que assim, o mais importante hoje, assim, a gente tem uma relação muito próxima, muito intrínseca, porque não tem como andar separado, né? Tem. Eu queria só fazer um adendo, se me permite, enquanto você fala. Todo o tempo. Muito bom. Com relação ao processo administrativo disciplinar, né? Antes de falar como vai ser, eu gostaria de dizer como era quando encontramos, quando assumimos, e de que maneira que está hoje. Uma das angústias maiores que eu tinha na qualidade de diretora administrativa e financeira era vou usar o termo inércia administrativa que tínhamos, o amadorismo administrativo que tínhamos, na formatação de processos administrativos internos, de tu ter uma sequência, o próprio setor de compras, de ter um portal, as instruções normativas, enfim, isso fazia com que a Fundação tivesse uma gama de demandas externas dos órgãos reguladores muito grandes. Nós tínhamos o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público, e estamos sempre de portas abertas, mas nós tínhamos uma incapacidade administrativa que deixava muita margem para melhora. E isso fazia com que muitas vezes nós tínhamos perdas em tribunais, perdas em reintegração de cargo por processos administrativos que já existiam, porém que nem sempre a condução dos mesmos, de uma maneira legal, dos seus ritos estarem adequados. E eu não trouxe os números realmente, né? Não me ative nisso, mas assim, hoje a nossa equipe de EPADES, a nossa comissão de EPADES, temos pouquíssimos casos que vão à justiça, em casos de demissões por justa causa, poucos que estão indo, tamanha a formatação que está, e não é um mérito meu, é um mérito da equipe, né? E nesses casos que vão à Fundação tem ganho. Então, assim, eu acho que independente do que vai ser no futuro, que sim, é de extrema relevância, mas de como estava e de como já chegamos. É que todo funcionário na área hospitalar, na área da saúde, ele é necessário, ele é quase indispensável. Então, raramente tu faz uma demissão. Claro. Né? Quando faz é extremamente motivado. Haja realmente uma justa causa. Uma forte motivação. Porque esse funcionário vai ser substituído. Um assistente, né? Ele é indispensável. Um hospital aberto 24 horas por dia. 200 leitos. É uma demanda muito grande e não tem dia, não tem noite, não tem madrugada, é permanente. E nem todo mundo está disposto a E trabalhar numa área aí como a saúde, tu tens um corpo, digamos assim, de funcionários, né, que realmente fazem parte dessa estrutura, fazem parte da vida da fundação, do hospital e do instituto, né. E esse nosso hospital já passou por poucas e boas, né? Já teve em vias de ser leiloado lá em 1986, né? Por dívidas previdenciárias na ocasião. Foi quando o município desapropriou o hospital, né? O antigo hospital operário, né? O Hospital Darcy Vargas. Bom, vereador, aí você comentou essa questão técnica e política. Então,
Ela falou bastante da questão técnica, como técnica que é profissional, com tantos anos de experiência. E onde entra aí a questão política, de como relacionar essas coisas de Secretaria de Saúde, Fundação, Executivo, Legislativo. Quando ela fala política, é muito importante quando ela fala, porque a política, nós falamos política em qualquer segmento. Podemos dizer uma política de desenvolvimento, de crescimento, de um planejamento de uma administração. Como nós podemos levar para um lado do campo político e jurídico junto, aonde que nós, e daí vou levar o poder legislativo para dentro, do executivo e também do administrativo. Nós, vereadores, todos os vereadores, independente de que bancada e partido e vereadoras, nós trabalhamos direto com a comunidade. E nós conhecemos a realidade das demandas e há muitas situações que uma diretora não fica tendo esse conhecimento, um gerente administrativo, ou mesmo um secretário de saúde, ou um jurídico, a própria prefeita. Ela não foi lá naquele local e nem teria como estar atendendo, que é diferente do vereador que faz política 24 horas. Eu sempre digo que o vereador é o despachante da comunidade, ele é o para-choque do povo. Né? Então nós temos as mazelas, as coisas assim que realmente não tem como tu esperar até amanhã e tu não está furando fila. Mas tu tem que levar esse conhecimento e essa política é uma política construtiva, administrativa muito importante quando existe esse diálogo dos respeitos e a gente tenha essa possibilidade de chegar, de dialogar, de conversar e dizer, olha, aquela situação lá, nós temos que pegar uma junta médica e analisar isso aqui porque essa pessoa não consegue esperar. Então, um exemplo, uma cirurgia eletiva mesmo, cirurgia de vesícula. Tem pessoa que vai ficar 10 anos esperando, ela vai sofrer dor, mas não vai morrer. Mas nós estamos naquela que já está infeccionada, que nós temos que olhar ela com outro olhar. Ela tem que ser feita. Então eu agradeço muito e digo que gostaria que vocês tivessem essa ideia de estar e também deixo uma recomendação aos vereadores. Uma saúde não é para fazer politicais, é para fazer política. E eu acho que nós temos que ter um respeito quando nós chegamos em qualquer instituição, mesmo que nós temos o artigo 23 do nosso regimento interno, que nos ampara que nós chegamos em qualquer repartições públicas sem avisar e podemos entrar, tá? Mas existe aquela coisa que eu acho que a gente não precisa nem entrar, a gente tem que conversar, tem que ter diálogo. E nós estamos aqui para construir o que é de melhor, porque todos nós somos comprometidos com a nossa comunidade. Senhor, vocês são gestor, nós somos políticos, então nós temos que buscar aquela política, eu sempre brinco, a política de boa vizinhança, quando está bom para todos. E dentro desse segmento também quero fazer um agradecimento a todos os funcionários que trabalham na área da saúde. Não vou nem agora entrar só na fundação ou o instituto, todo quem trabalha na área da saúde, porque fala sério, para te trabalhar na área da saúde, tu tem que ter vocação, você que nem ser padre, tem que ter vocação, não pode, não é qualquer um tirar. Claro que nós não podemos, assim, dizer que aceitamos 2% daqueles funcionários que foram, vamos dizer assim, odebriados por alguns políticos que mentiram para eles e eles tinham razão de vir dizer que não aceitava. Mas temos que parabenizar os 98,9% que ficaram trabalhando e que em momento algum veio para cá protestar, vieram para cá denegrir a família dos vereadores ou dos vereadores. Né? E ainda deixo mais um pedido, que todas essas pessoas que estiveram aqui, que denegriram a imagem de funcionário aqui desta casa, que denegriram vereadores, que eles, dentro de uns 2, 3 meses, eles pudessem vir no nosso gabinete conversar com nós e dizer que eles foram manobrados por políticos que gostam de fazer politicagem dentro do poder legislativo. Doutor Rui, agora a lei retorna à prefeitura, deve estar lá já. Deve estar chegando hoje lá, chegando. o ofício para... A prefeita Fátima Daut, em que momento vai sancionar esta lei e dar a ela, então, a efetiva... Eu saindo daqui do teu programa, né, volto à prefeitura e verifico se o ofício, a informação que eu tive é de que já estaria sendo encaminhado à prefeitura, para que ela possa sancionar e aí levar à publicação. Então, provavelmente, nessa sexta-feira já máximo esteja. Sexta-feira já Nesta sexta-feira. Nessa sexta-feira. Alguma coisa adicional que o senhor queira contribuir? Antes das considerações finais? Porque ainda temos as considerações finais. Tá. Não, eu realmente acho que nós estamos num momento importante, né? Por enquanto, nós estamos conseguindo chegar a tempo, né? O jogo não terminou ainda.
E aí eu me refiro à tramitação lá do Supremo Tribunal, porque, inclusive... Nada muda enquanto não for publicado o acórdão lá. O acórdão lá. Né? Nós temos um recurso protocolado no dia 15 de abril lá. Mas vocês, desculpa lhe interromper, mas a questão é tempo para poder também concluir toda essa burocracia. Então, quanto mais tempo demorar... Para constituir a nova empresa, essa é a verdade. Então, é melhor, então, que se demore a decisão. Os nossos recursos foram submetidos a julgamento virtual, que não é aquilo que a gente assiste na televisão, né, com os ministros ali naquele plenário, é tudo pela internet, né, pelo computador. Eles nem se conversam, né? Só um comunica, voto assim, voto assado. Né? E aí vem o resultado final. Vamos contar com a morosidade agora. Né? Estamos apostando na morosidade. Mas realmente eu acho que nós estamos ainda em tempo hábil, né? E nós estamos no caminho certo. Né? Muito embora as divergências que possam ter acontecido, né? Os pensamentos diferentes, né? E isso eu acho que é muito salutar. Né? A unanimidade é burra, né? Mas eu acho que vencida essa etapa, né? Nós chegamos a esse ponto, agora nós temos que nos unir, porque o interesse maior realmente é a saúde da cidade, é a saúde da população de Novo Hamburgo. Então, vamos para as suas considerações, se quiser fazer alguma outra colocação. Eu acho que assim, acho que é um momento novo, né? É uma nova etapa, cansativa e desgastante, né? Sim. Tem sido heróico os últimos meses de preocupações. Mas eu acho que o principal é a gente conseguir tranquilizar a comunidade de que o SUS continua sendo SUS, independente de instituto, independente de fundação. E eu acho que, assim, eu vou aproveitar o momento também agora, diante de todo o cenário financeiro que a saúde tem passado, né? E que todo mundo dê uma olhada ao redor e olhe o que Novo Hamburgo tem conseguido manter, porque a gente acompanha o que tem acontecido em entidades hospitalares próximas e um agradecimento geral, não vou citar nomes, mas, assim, o que eu também tenho acompanhado nessa curta trajetória é que nós estamos conseguindo um envolvimento da comunidade maior, um envolvimento da comunidade com doações, um envolvimento da comunidade, assim, que nos procura dizendo o que eu posso ajudar. E, às vezes, é 2 lençóis, às vezes é uma mudinha de roupa para um bebezinho que está na UTI e que a mãe não tem condições e que a situação por si só já é muito triste. E isso tem se ampliado, tem se movimentado num sentido muito bom. E eu acho que isso é o momento que eu gostaria de agradecer, porque realmente essas doações, esse olhar da comunidade, que muitas vezes nem usa do nosso serviço, faz muito bem, nos ajuda muito e realmente faz a diferença. E como fazer essa doação? Nos procure no Hospital Municipal, pode ser a minha, na direção, ou a enfermeira da gerência assistencial, a Fernanda, a comunicação, qualquer dos nossos meios legais, vai ser muito bem-vindo, Facebook, mensagem, liga, aparece, vai ser bem recebido. O que é mais importante hoje para vocês receberem? Olha, o hospital tem 70 anos, né? A gente vamos inaugurar com maior brevidade a questão da maternidade nova, linda, maravilhosa. O UTI neonatal vai estar migrando, uma instituição toda nova. Mas, assim, a gente tem necessidades todas, que, na verdade, são necessidades muito mais dos pacientes do que nossa. Né? A questão, às vezes, que a gente acaba nem se dando conta, né? Insumos de higiene pessoal, sabonete, pasta de dente, porque, assim, somos portas abertas. Então, nós recebemos desde o morador de rua até aquela pessoa que sofreu um acidente, muitas vezes tem um plano de saúde ou tem condições, mas o SAMU pega e a nossa referência é lá. Então, nós temos toda esta gama. Né? O inverno está chegando, né? Sempre um cobertor, sempre uma roupa para a questão da UTI neonatal, qualquer donativo, comida. Aí temos a Casa da Gestante está inaugurada, está aberta, ela é uma casa, ela tem esse olhar, enfim, sempre estamos de portas abertas. Tuas considerações finais a respeito da participação no programa. Depois eu passo a palavra de novo para o senhor, ou o senhor já quer falar agora? Não. Deixar as considerações finais dela. Não, assim, agradeço gosto muito. de ouvi-lo. Muito bem. Eu tenho um respeito e uma admiração muito grande pela Ida. Muito obrigada. Assim, acho que principalmente agradecer o convite. Vereador, muito obrigada a participação.
Eu fico muito honrada com o fato de estar sendo ouvida, né? Sendo ouvida porque não representa o meu trabalho, e sim o trabalho de toda uma instituição que hoje tem 1.900 funcionários, e realmente esse 0,2% ali eu não quero nem debater, eu quero debater os 1.900 que estavam lá trabalhando e fazendo a coisa funcionar, né? Eu acho que por mais momentos como este, e a Fundação ou o Instituto está de portas abertas também para qualquer convite. Doutor Rui, palavra com o senhor. Tchê, eu na segunda-feira e na quarta-feira eu assisti assim uma batalha campal. Me surpreendi, né, com algumas manifestações exasperadas, né? E eu quero agradecer e cumprimentar os vereadores que se mantiveram ali estoicos, firmes, tiveram coragem de acreditar de que o encaminhamento que foi feito era o melhor. E acho que pensando de forma assim coletiva e conjugada, eles também se preocuparam mais com a saúde pública de Novo Hamburgo, com a saúde da população de Novo Hamburgo, do que o seu próprio amor próprio. Foram ofendidos, né, foram agredidos verbalmente e se mantiveram firmes, muitas vezes até com vontade de, o que eu estou fazendo aqui? Mas permaneceram ali, né, foram realmente aguerridos, né, eu realmente quero cumprimentá-los, sem citar qualquer nome de um deles, porque asseguraram, digamos assim, que a saúde pública da cidade de Novo Hamburgo, que a população de Novo Hamburgo, com certeza vai continuar tendo o atendimento SUS gratuito, né, e pleno dentro da nossa capacidade de atendimento, dentro da capacidade que a ITA tem conseguido implantar na Fundação ou no Instituto. E obrigado por sua presença aqui conosco. Realmente, e agradeço realmente a tua oportunidade. Perfeito. Vereador Serjão. Eu quero começar agradecendo muito o doutor Rui, que é um jurídico que a gente tem que respeitar, essa é a verdade, né? Então, sempre digo, o doutor Rui, se for prefeito da cidade, ele administra lá dos Estados Unidos por telefone, porque conhece todas as leis, né? E a cabeça dele está sempre ali, focada naquilo ali. Então, um agradecimento que sempre a gente busca qualquer conhecimento, o senhor está lá disposto para nos ajudar, independente de sigla partidária. Isso é muito importante e que continue assim. Também quero deixar um agradecimento especial a você e toda a direção lá do hospital por tudo que tem feito pela nossa comunidade. E quando eles vão para lá, é a última esperança deles voltar para casa vivo, depende de vocês e de todo o funcionalismo. Por isso que digo, eu tenho o maior carinho e a maior admiração pelo funcionalismo, independente de que segmento, mas os da saúde é especial. Digo isso de coração e não política, não saio eleito daquela base, porque eu também não estou aqui para legislar para meia dúzia de segmento. Eu estou para legislar para os 260 munícipes da nossa cidade. Eu sempre penso num todo e não numa meia dúzia ou pensar em mim. Não. Eu sempre digo, o mal político, a hora de trocar ele, é de 4 em 4 anos. Vai lá e troca. O bom, se tu quiser, ou mais ou menos, bom mesmo, é difícil, tu mantém, mas quando tem um mais ou menos, mantenha, porque é difícil também de tu achar. Então, a comunidade tem todo o direito de nos substituir por quem eles acharem melhor para representá-lo. E eu fico muito feliz e quero deixar um agradecimento nesses meus 4 mandatos, e sempre com uma votação expressiva, e a minha votação não cai. Então, por isso, não tenho medo de tomar decisão, quando a decisão é para o bem de todos. E era isso ontem ali, independente que eu estava perdendo 1000 votos ali. Não quer dizer. O que queria dizer para mim naquele momento é que eu estava consciente que nenhum funcionário ia perder o seu emprego, que nenhum da nossa comunidade fosse deixar de ser atendido, e eu estava consciente que ninguém ia pagar nada, vai ser gratuitamente. A única coisa que pode acontecer é melhorar a situação da saúde de Novo Hamburgo, e é isso que eu espero, e que a comunidade me desculpa em algum momento quando eu, às vezes, me expresso com muita raiva, mas essa raiva é pela dor que às vezes você sente. Meu muito obrigado por poder participar desse momento aí. Obrigado, vereador. O programa de hoje se encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação do vereador Sérgio Hanisch, do assessor jurídico especial da Prefeitura, Rui Noronha, e da diretora administrativa e financeira da Fundação de Saúde de Novo Hamburgo, Itajanara, Elisângela Berlitz. O programa é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação
E você pode também nos acompanhar pelo canal da TV no YouTube e na nossa página no Facebook. Até a próxima sexta, com mais temas de interesses da comunidade.